Olá, boa noite, está no ar o mais querido telejornal universitário. E hoje no TJ UFSC você confere. UFSC é eleita a quarta melhor universidade federal do país. Gabinete da Reitoria lança campanha contra assédio sexual na universidade. Dia do Folclore e a sua importância para os brasileiros. É logo após a vinheta. Ontem, os reitores das instituições públicas de educação superior de Santa Catarina se reuniram em Chapecó para debater a recomposição orçamentária dessas instituições. Esses são recursos que não estão inicialmente no orçamento anual da universidade. Eles servem para complementar em despesas como contratos de serviço, aquisição de materiais e pagamento de bolsas estudantis. A solicitação será encaminhada ao Fórum Parlamentar Catarinense. E a UFSC é a quarta melhor universidade federal do Brasil, de acordo com o ranking global da Academia de Xangai. O ranking aponta as faculdades e universidades do mundo todo anualmente. Entre os critérios avaliados estão o desempenho acadêmico, incluindo de ex-alunos, citação de pesquisas e artigos publicados. Em 2023, a UFSC está na mesma faixa de universidades do Paraná, de São Paulo e de Brasília. É a UFSC no topo do país. A universidade lançou a campanha UFSC contra o assédio, para conscientizar a comunidade acadêmica a combater o assédio sexual. Essa é uma prática que ocorre quando alguém se prevalece de alguma condição de hierarquia para obter vantagem ou favorecimento sexual. Diversos cartazes foram fixados pelo campus, além de uma série de ações. Você que está passando pela UFSC nessa semana pode se deparar com alguns desses cartazes. Os cartazes fazem parte da campanha da UFSC contra o assédio sexual, que foi divulgado na última sexta-feira, dia 18 de agosto, pelo Gabinete da Reitoria e da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade. As ações visam a sensibilização de alunos, servidores e membros da universidade com relação às atitudes que configuram o assédio sexual, assim como a divulgação de canais de denúncia. As frases incluídas em 8 modelos de cartazes foram definidas a partir da experiência da equipe da UFSC nos atendimentos às vítimas de assédio, e ressaltam falas que são consideradas brincadeiras, mas possuem consequências graves para muitas pessoas. Volto com vocês no estúdio. E se você for uma vítima ou presenciar um caso de assédio sexual, não deixe de denunciar. Acesse o site da ouvidoria da UFSC e preencha um formulário de denúncia. Você também pode buscar ajuda no Serviço de Acolhimento às Vítimas de Violência, o SEAVES, no link que aparece aqui na sua tela. Saci Pererê, Boitatá e Mula Sem Cabeça são alguns dos ícones da nossa cultura. E hoje, dia 22 de agosto, é o Dia do Folclore Brasileiro, uma importante manifestação popular da cultura do país, e a nossa equipe saiu pelo Campus Trindade para saber o que a comunidade conhece sobre esses personagens. Quando eu era criança, eu tinha muito medo da mula sem cabeça. Eu sempre achava que ela ia aparecer na janela do meu quarto de noite, quando eu estava dormindo. Eu dormia assim de frente para a janela, sempre ficava olhando para ver se ela ia aparecer ou não. Eu conheço poucos, na verdade, então eu não tive muita experiência com o folclore brasileiro, mas os que eu conheço foram aprendidos, tipo, quando eu era menor e tal. Agora eu não tenho muito mais contato como eu tinha antes. Eu gostava bastante do Boitatá, que é aquela cobra, né? Que eu gostava bastante da Mula Sem Cabeça e da Cuca. Na escola, desde o fundamental, a gente fazia muitos trabalhos da Mula Sem Cabeça, Boitatá. Eu morria de medo de todos eles. E lá no Rio Grande do Sul, que eu sou de Porto Alegre, tem o Internacional, que o mascote é o Saci Pererê. Eu morria de medo da Mula Sem Cabeça. Nossa, eu morria de medo mesmo, assim, tipo, de madrugada, quando tinha, tipo, luz na rua, assim, eu pensava, eu jurava por Deus que era ela, assim, eu morria de medo. Quando eu tava na escola, né, eles ensinavam bastante sobre a cultura brasileira, de mitos, tipo, Saci Pererê, Curupira, essas coisas assim. Mas só na escola mesmo que eu aprendi, né. E aí na minha família tinha mais outras mitologias, né, tipo, tem um espírito da chuva, que você tem que fazer um bonequinho e pendurar, que aí se você cantar uma música não vai chover no dia seguinte. Desde pequenininha, a minha mãe sempre contava histórias sobre folclore, aprendi muito na escola também. Eu lembro que tinha história do Saci Pererê, do Curupira, tinha da Iara também, mas a que mais me marcou era do Curupira. Eu acho que era por causa que ele protegia a natureza e tudo mais, e os animais. Eu tenho muito vínculo assim com essa questão de natureza, eu gosto bastante. O Saci apareceu, tá com aquela perninha lá pulando, aquela roupa vermelha.
É pouca coisa que eu lembro, faz tanto tempo que eu estudei essa matéria do folclore. Mais que as histórias dos pais da gente, né? Sempre contavam pra gente, não é tanto da aula que a gente aprendeu. A história que eu mais conheço é a da sereia Yara, de cantar aquela música muito bonita e seduzir os marinheiros para entrarem no mar. Eu sou do Maranhão e lá é bem forte o folclore pra gente, né? Eu achei até meio estranho que eles não falam tanto. Mas lá, desde pequenininha, na escola, em casa também, a gente tem muito essa raiz, assim. E a história que eu mais peguei, assim, pra mim, foi também do Curupira. Meu pai sempre falava assim, tem que dormir cedo, porque senão o Curupira vem pegar. E eu ficava com aquela coisa assim de, meu Deus, eu tenho que dormir. Eu acreditava muito, sabe? Acreditava muito, eu chegava até a imaginar, tipo, de sentir que passou algo assim, sabe? Que legal, né? Mas você sabia que o nosso folclore é muito mais do que essas histórias infantis e essas lendas urbanas? O especialista em cultura brasileira, Andrioli Costa, falou com o TJ UFSC e explicou um pouco mais sobre o significado dessa tradição. Os mitos, eu gosto de dizer que eles não são histórias sobre monstros encantados. Eles são histórias sobre nós. Eles vão estar falando sobre aspectos do ser humano. Que aspectos são esses? Todos os aspectos. É muito comum que a gente pense só no medo, mas existem mitos que vão falar de esperança, mitos que vão falar de sonho, né? Mitos que vão ali falar sobre ordem. É muito difícil a gente pensar que o mito ele é criado com alguma intenção. Ele pode ser recontado com intenções, claro, né? A gente escolhe modos de contar uma história e passar isso adiante. Por exemplo, a mula sem cabeça, com certeza ela é um mito que hoje ela fala sobre controle do corpo feminino, né? Porque se você olha histórias de mula sem cabeça no começo do século XX, por exemplo, você não encontra só histórias de mulheres que são amaldiçoadas por terem se relacionado com um padre católico. Você encontra também mulheres que são transformadas em besta, né? Então perdem a cabeça, que é o seu símbolo da razão, né? Então abandonam a razão, também por terem tido relações sexuais antes do casamento, por exemplo. Eu acho que a gente precisa colocar o foco certo nessa história, porque não é pelo mito que existe o machismo, não é pelo mito que existe essa violência contra a mulher. É justamente o contrário. É porque existe o machismo e porque existe violência contra a mulher que essas narrativas míticas elas frutificam. Para mim, a gente tem que contar a história de Mula Sem Cabeça, por exemplo, dando foco na libertação dessa encantada, né? Que é quando você coloca a mão no pescoço, pegando o fogo dela, e arranca de lá o freio mágico que a prende. Quando você tira o freio da mula, você destransforma ela. O que significa tirar o freio de alguém? É, obviamente, né, uma metáfora visual para você libertar alguém daquilo que a constrange, né? E falar de Saci não é falar de Saci. Falar de Saci é falar de Brasil. Se você falar da gente, o que é o Saci? Que não é uma força do caos que vem para trazer a variância para a vida da pessoa, né? E é por isso que a gente fala tanto em prender Saci em garrafa, em tentar tirar a carapuça dele para dominar essa força e tentar pedir coisas para ela. A gente está tentando controlar o caos que atravessa a nossa vida. A gente está tentando fazer todos os esforços possíveis para ordenar aquilo que a gente não tem controle sobre. Mas o Saci é vento, o Saci é redemoinho, ele é transformação. A gente não tem controle sobre o caos. Então, tudo isso vem do mesmo lugar, tudo isso vem do mesmo espaço, que é o espaço da tradição. Você não faz isso porque está repetindo igual um robô, você faz isso porque viu pessoas da sua comunidade fazendo, da sua família, do seu entorno, da sua vida. Quando a gente fala Saci, quando a gente fala de simpatia, quando a gente fala de um prato típico que a nossa família sempre serve, a gente está falando sempre da mesma coisa. A gente está falando de um cotidiano que é encantado pelas raízes do passado, que dizem sobre o presente e orientam o futuro. E o nosso TJ de hoje fica por aqui.
Não esqueça de nos seguir nas redes sociais em @tjufsc e se inscrever no nosso canal do YouTube para nos acompanhar de segunda a sexta. A gente volta amanhã trazendo mais informações para você. Até mais!